Professor, me conta aí como é que é essas paradas aí de transferência do preso, do nego, transferência do nego, do preso, do sócio-educando, que nós é preso também, entendeu? Para outra unidade. A gente pode fazer essa transferência aí em caráter definitivo ou também temporário? Como é que é essas tretas aí? Essas tretas é como? Fala aí, professor. Pergunta muito interessante. Pergunta muito interessante sobre a movimentação dos sócio-educandos nas unidades da fundação. Nós temos o seguinte, começando lá do artigo 41, nós temos o seguinte, que toda e qualquer inclusão, exclusão do sócio-educando deverá ter uma ordem de uma determinada autoridade. A princípio ele não fala quem é essa autoridade, perfeito? Mas nós veremos já já, E nós temos o seguinte, então, inclusão na unidade ou exclusão da unidade, nós temos que ter uma ordem de uma determinada autoridade. Perfeito. Vamos começar a falar sobre temos inclusão, exclusão e temos a movimentação também. Perfeito? Vamos falar sobre a movimentação. As movimentações estão lá no artigo, começando no artigo 42 da nossa portaria. Eu gostaria até de falar para vocês o seguinte, que às vezes se eu falar resolução ou lei, porque eu estou trabalhando outros atos normativos em outras aulas, e aí acaba podendo misturar ali, perfeito? Mas isso aí é um aspecto irrelevante, e se houver alguma correção aí, vocês colocarem no comentário, ajuda bastante. Curtam, comentem e compartilhem sempre, valeu? Vamos mais. Nós temos o seguinte, que a movimentação de uma unidade para outra, artigo 42, olha só, precisa de autorização judicial. Olha só que interessante, ele fala assim, a movimentação do sócio-educando de uma unidade para outra quando situadas em comarcas distintas. Em comarcas distintas. Então vou colocar aqui, ó, em comarcas, e aqui o símbolo matemático, né? Diferentes, certo? Em comarcas diferentes, distintas, nós teremos a necessidade de ordem judicial. Show de bola? A portaria não está querendo dizer que em outros casos não precise de ordem judicial, né? Apesar de não deixar claro aqui, eu acredito que sim, que deve haver a comunicação à autoridade judicial para que ela possa autorizar, perfeito? Sim, em caráter definitivo. Nós veremos já já. Minha opinião é uma mera opinião, perfeito? Então o que a lei traz para nós e é o que estará lá na nossa prova. Movimentação, se for em comarca diferente, nós temos ordem judicial. Perfeito. Vamos para o artigo 43. Pode acontecer, ele até fala de uma forma diferente, fala movimentação e transferência. Depois ele mistura movimentação e transferência, então para mim é a mesma coisa, certo? Havendo transferência emergencial, nós teremos algumas informações a serem observadas, perfeito? Artigo 43. Nós temos que o seguinte, que essa movimentação transferência emergencial, ela vai ser, obviamente, temporária, provisória, perfeito? E deve haver o quê? A solicitação do gerente da unidade, ele vai solicitar ao gerente, olha só, de atendimento socioeducativo, nós temos aí o artigo 43, e deve ser autorizado pelo juiz. Inclusive tem um martelo aqui, né? O juiz aqui, ó, martelinho. Deve ser autorizado pelo juiz. Então observa que já existem duas informações em que aparece a autoridade do Poder Judiciário. Perfeito? Então fica ligado aqui. Transferência emergencial, ela é provisória, deve haver essa solicitação, tá vendo aqui um pedido, né, um papel, uma documentação oficial sendo enviado, o Szinho aqui, ó, solicitação, a gerente de atendimento socioeducativo e posteriormente
autorizado pelo juiz. Continuando, nós temos o seguinte, que toda e qualquer, deixa eu só afastar aqui, ó, da frente, vamos pegar aqui a vara mágica. Nós temos o seguinte, que as transferências, as movimentações, elas, conforme a nossa portaria, ó, elas não têm caráter punitivo. Não podem ter caráter punitivo de forma alguma. Nós temos aí artigo 43, parágrafo 1º, beleza? Aí vamos para o parágrafo 2º. Nós temos o seguinte, que as movimentações, as transferências, elas serão comunicadas. Esse passo a passo é muito interessante, está no artigo 43, parágrafo 2º. Artigo 43, parágrafo 2º. Ele fala o seguinte, ó, muito legal. Todas as transferências de sócio-educandos serão comunicados pela gerência da unidade de origem ao juiz responsável pelo processo. Então vou colocar aqui, ó, juiz responsável pelo processo. Vou colocar só assim, PROC, tá? De processo, ok? Vamos mais. E pela gerência da unidade receptora, olha só, ao juiz competente pela execução. Ao juiz competente pela execução, ok? Então, vou colocar aqui também juiz execução. Show? Vamos mais. Nós temos aí no prazo de 24 horas de sua efetivação. Então, muito interessante, né? Então, temos no prazo de 24 horas dessa efetivação aqui, ó, dessa transferência, perfeito? Nós devemos ter uma comunicação aqui e uma comunicação aqui. Muito interessante. Por quê? Porque é o juiz do processo. Porque ele estava em unidade, o sócio-educando. Então, o juiz, quando houver alguma necessidade de ouvir aquele sócio-educando, ele vai àquela unidade, né? Mas vai, que eu falo assim, de forma informal, tá? Ele vai pedir para que algum agente do Poder Judiciário ele vá àquela unidade para uma comunicação, por exemplo, ao sócio-educando. Perfeito. Então, por isso que tem que haver essa comunicação. Para quê? Para avisar, ó, juiz, esse sócio-educando não está mais aqui, ele está aqui. Perfeito? E também pelo gerente da unidade de destino ou unidade receptora, ele vai, vou colocar até unidade receptora, que é o termo que é utilizado aí pela nossa portaria, perfeito? Ao juiz responsável pela execução, ok? Mas, vamos para o artigo 44, olha só o que ele fala. A família do sócio-educando deverá ser imediatamente comunicada pelo gerente da unidade de origem de decisão de transferência. Por quê? De origem. Porque é a mesma coisa. O que acontecer aqui para o juiz vai acontecer para a família. A família, representada pelo F aqui, ela ia visitar aquele sócio-educando aqui nesta unidade. E aí, se ela não fosse informada, ela chegaria em determinado dia de visita. Opa, cadê o sócio-educando? Cadê meu filho? Não está mais aqui. Então, ela deve ser comunicada. Mas o aspecto importante, o ponto importante é o seguinte. Quando nós falamos de juízes aqui, gerência para juízes, nós temos um prazo de 24 horas da efetivação da transferência. Quando nós falamos sobre a gerência informar a família, nós temos o quê? Nós temos imediatamente, né? No artigo 44. Então, muita atenção a esses lapsos temporais aí trazidos e que podem ser trazidos pelo examinador lá em uma das alternativas da nossa prova. Ele pode colocar que para a família no prazo de 24 horas também, de acordo com essa portaria. Uma pessoa me perguntou o seguinte, professor, há a possibilidade de o examinador misturar os atos normativos? Não é comum, tá? Não é comum. No edital eu não lembro se há essa possibilidade de tudo está no mesmo bloco ali, perfeito? Mas o normal
Não é. Então ele vai cobrar esta portaria, vai cobrar a portaria 250, 249, 355, ele vai cobrar de forma separada, individual, perfeito? Então os detalhes aqui a gente vai aprender individualmente. A conexão entre algumas delas, mas não é muito importante a gente ficar fazendo essa loucura de informações, porque chegaremos a um infinito de informações, perfeito? Então, memorizar aqui as passagens de cada ato normativo, perfeito? Em separado. Vamos mais. Mas é importante, é óbvio, né, que se a gente conseguir entender um contexto ali, fica muito mais fácil, claro, fica muito mais fácil. Mas vamos lá. Nós temos que nessas transferências nós deveremos ter o seguinte, ó, a pasta de documentos pessoais, né, documentos relacionados à medida socioeducativa executada, os pertences deverão ser enviados, obviamente, e tem um prazo aí também, imediatamente, à unidade receptora, artigo 45. Ó. A pasta de acompanhamento, os documentos pessoais, os documentos de transferência e demais pertences do sócio educando deverão ser encaminhados imediatamente à unidade receptora, quando da movimentação do sócio educandos em caráter definitivo. Então, é muito importante a gente colocar aqui quando houver a transferência aqui, ó, definitiva, obviamente, né, por questões lógicas. Transferência, vou colocar aqui, ó, definitiva. Perfeito, show de bola. Vamos mais. Por último, nós temos um detalhezinho aqui muito importante. Está no artigo 45, parágrafo 1º e 2º. Parágrafos 1º e 2º. Nós temos o seguinte, ó, que vamos ler o artigo 45 primeiro. Peraí, somente observar aqui. Beleza, parágrafo 1º. Olha só, nós temos que nas transferências existem determinadas informações que estão lá na unidade de origem. Perfeito. Essas informações, por questões lógicas, elas deverão ser transmitidas à unidade de destino. Para quê? Para que a unidade ela tenha conhecimento de todas as informações relacionadas àquele sócio-educando. Informações relacionadas à saúde, informações relacionadas a tratamentos, informações relacionadas ao comportamento, enfim. Então, observe os parágrafos 1º e 2º. Olha só, nas transferências, que elas podem ser emergenciais ou definitivas, nós temos aqui a atualização de dados. Perfeito. Mas olha só, quando ela for emergencial e como nós vimos anteriormente, essa emergencial ele vai ficar temporariamente, provisoriamente em outra unidade, mas essa unidade ainda deve receber informações. Então, essa atualização de informações ela vai acontecer até 24 horas do encaminhamento. Por quê? Porque até 24 horas do encaminhamento nós temos uma unidade de origem, temos uma unidade de destino, ele foi recebido na unidade de destino, perfeito? Mas como foi emergencial ali, algo que deveria acontecer logo, as informações elas podem acontecer 24 horas depois de ter sido encaminhado à nova unidade. Por causa do caráter emergencial, ok? Mas se estivermos diante de uma transferência definitiva, nós deveremos observar o seguinte, que deverá ser feita essa atualização dos dados, deverá ser feita antes do encaminhamento, já que não estaremos diante de uma questão emergencial. Beleza. Aí no artigo 46, deixa eu só verificar se é realmente o artigo 46, nós temos o seguinte, muito interessante esse 46, ele não está bem redigido, certo? A redação não está muito boa, mas vou mostrar para vocês. Olha só, o adolescente somente poderá ser conduzido para outra unidade após a assinatura do termo do recebimento do sócio-educando, emitido pela equipe da unidade receptora. Peraí, temos a unidade de origem, temos a unidade receptora. O que ele quer dizer nesse texto? Ele quer dizer o seguinte, que ele somente poderá ficar nessa unidade de destino receptora se aqui, nesta unidade receptora,
for dado o recebido, perfeito? Por quê? Porque o que acontece? Se os agentes socioeducativos, eles vão fazer a movimentação de um socioeducando, ele pode acontecer o quê? Ele pode, primeiro, ser agredido aqui nesta unidade de destino. Pode ser agredido aqui no meio do caminho, perfeito? Então, ou pode acontecer qualquer outra situação aqui no meio do caminho ou aqui na unidade receptora. Então, nós teremos, por exemplo, houve a transferência, mas ela somente vai ser efetivada quando for dado o recebido. Ou seja, os agentes vão conduzindo até a nova unidade. E ali na nova unidade, ó, estamos recebendo o socioeducando tal, dados tais, e aí verificado. Aí os agentes que movimentaram, eles pegam, né, até por questões de segurança, né, que ele chegou em pleno estado físico e mental, chegou a nova unidade, não houve fuga, enfim. Então, estamos amparando os agentes que conduziram, perfeito? E a unidade de destino, ela pode não receber também? Pode. Aí é outras informações só para vocês ficarem cientes que, por quê? Ele chegou todo agredido. Não há nenhum exame aqui. Então, quando ele chegou nessa nova unidade, o socioeducando, a sua família, ela pode socorrer, ir ao Poder Judiciário e falar assim, ó, judiciário, ele está sendo agredido. Ele está passando por diversos problemas. E quem vai se dar mal nessa situação? Apesar de a agressão ter acontecido aqui, a unidade de destino vai ser responsabilizada. Então, por isso que todas as situações que acontecerem, todas as ações, elas deverão ser documentadas. Documentadas, perfeito? Mas, voltando lá para o nosso assunto, a condução, a efetiva movimentação, vamos dizer assim, né, ele agora está nessa nova unidade, ela vai acontecer quando houver o recebido aí pela equipe da unidade receptora. Perfeito, show de bola, fica ligado nesse quadro aí, quadro com informações bem simples, mas bem direcionadas, importantes esses prazos, importante a participação da autoridade judiciária, perfeito? Se vocês gostaram do nosso vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Já sempre falo para vocês fazerem essas ações, por quê? Porque apesar de nós termos milhões de visualizações, se vocês não curtirem um vídeo, o YouTube ele entende que o vídeo não é relevante e não mostrará esse vídeo para mais pessoas. Não é questão de ego, eu tenho milhares de visualizações. É importante? É claro, porque a gente sabe que está ajudando mais pessoas. Mas o like ele mostra realmente, poxa, aquela pessoa assistiu e gostou. E se você não gostou, dislike também, para que a gente possa melhorar. É importante o feedback de vocês, perfeito? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.